Boa noite, boa noite. Hoje uma live sobre nutrição, estética e envelhecimento. Eu e a Carlise, que é minha colega lá no Senac, no curso de estética e cosmetologia. Vamos fazer um bate-papo sobre nutrição, estética e envelhecimento. E para fechar a live, nós vamos fazer o sorteio do Congresso Estética em Sul, do qual nós somos embaixadoras e tivemos, né, a honra de receber umas cortesias para sortear. Quem quer participar do sorteio, obrigatoriamente precisa ter comentado lá no post, no feed meu ou no da Carlise e marcado dois arrobas de outras pessoas que você acha que também gostariam de estar nesse evento. Então dá tempo, durante a live toda vocês podem fazer isso. A gente recebeu várias perguntas, eu vou trazê-las aqui para o nosso bate-papo e aí no final a gente faz o sorteio. Então, se tu não comentou, vai lá e comenta, aproveita e compartilha essa live com quem você acha que gostaria de saber mais sobre nutrição, estética e envelhecimento, que vai ser um bate-papo muito legal. Deixa eu chamar a Carlise aqui. Carlise, tô te chamando. Aceita o meu convite para a gente começar a bater papo. Oi, meninas. Sejam bem-vindas. Agora foi. Boa noite! Oi, boa noite, Pati. Tudo Obrigada bem? pelo convite, né? Pela parceria sempre. Muito bom compartilhar contigo de conhecimentos e dessa transmissão também para os nossos alunos, né? Então, bora lá que a gente tem um monte de perguntinhas para responder. Então, eu vou começar e aí vou emendar e a gente vai trocando. Então, uma Ótimo. das perguntas que sempre vem quando a gente fala de nutrição, estética e envelhecimento é o colágeno. Então, a perguntinha que veio foi: mito ou verdade? Então, eu vou falar da nutrição e depois tu fala como que ele influencia nos procedimentos estéticos. Então, quando a gente fala de nutrição, o colágeno hidrolisado ou os peptídeos de colágeno, ele é mais uma opção que o nutricionista tem no manejo do envelhecimento. Então, assim, como que a gente busca utilizar ele na nossa prática clínica? A primeira coisa, eu preciso corrigir a organização da alimentação dessa pessoa. Não vai ter efeito, por exemplo, se eu tenho alguém que está comendo alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, né, refinado ou carboidrato, simples, uma quantidade muito grande que é pró-inflamatório, e eu simplesmente ir lá colocar o colágeno e achar que ele vai ser uma varinha de condão e vai mudar toda a estrutura de pele dessa pessoa. Mas, quando a gente corrige a alimentação, corrige a hidratação e começa a utilizar o colágeno, um dos primeiros efeitos que a pessoa percebe a partir de 8, 12 semanas é a hidratação da pele. Então, um cuidado, né, que eu gosto de falar para as alunas sempre na aula é que, assim, qual controle eu estou utilizando para ligar qual aparelho? Porque se eu pegar um controle da TV, eu não vou ligar o ar-condicionado. Então, o colágeno não vai conseguir, por exemplo, reverter uma flacidez cutânea de muito tempo, uma marca de expressão, uma ruga muito profunda, seja ela estática ou não. Ele vai conseguir atenuar, mas junto dele, eu preciso ter toda uma organização dietética. Então, sim, ele funciona, mas não opera nenhum tipo de milagre. Eu preciso colocá-lo dentro de uma rotina alimentar, de sono e também de cuidados, né, estéticos da questão do skincare. E aí, vocês orientam quando faz procedimento? Não orienta? Bom, Paty, começamos então com uma das questões mais polêmicas, né, nessa área, e realmente a gente teve perguntas sobre isso e sempre surgem, né, nas aulas, e de acordo com o que tu falaste, então, muitos dos procedimentos que a gente faz, eles têm como objetivo estimular os fibroblastos para a produção de colágeno. Então, um dos sinais de envelhecimento, já que o nosso tema é esse, é a flacidez de pele,
a frouxidão do tecido, a falta dessa firmeza e, consequentemente, um pouco de linhas de expressão, enfim, que são também consequências desse tecido frouxo, né? E a maneira de a gente reverter, amenizar e até prevenir essa frouxidão do tecido está relacionada à produção de colágeno. Mas em nenhum dos tratamentos estéticos até agora se faz a administração direta de colágeno, se coloca colágeno para dentro da pele ou de qualquer outra forma. Sempre por diferentes vias, seja eletroterapia, eletroestética avançada, cosméticos, microagulhamento, que também é uma técnica que trabalha com estímulo de colágeno, a gente sempre trabalha estimulando as células a produzirem colágeno, né? E também, consequentemente, elastina, ácido hialurônico, que são subprodutos dessa mesma célula, o fibroblasto. Mas, se ele não tiver matéria-prima, ele não vai ter de onde, né? Então, fazer o estímulo mecânico, físico, térmico, seja qual for, não vai ser milagroso e não vai ter resultado se essa célula não tiver matéria-prima, que é uma fonte de proteína, e aí sim, para ela poder ter o subproduto dela. E aí pode ser o colágeno, pode ser de outra forma, em outra maneira, né, administrado na dieta. Então, é importante sim ter esse olhar para a dieta, para que os tratamentos, os estímulos que nós façamos na estética resultem vamos dizer assim, solução, né? Em uma aparência, uma pele mais firme e, consequentemente, uma redução da flacidez e das rugas. Então, esse é um tópico bem polêmico e acho que é importante a gente pontuar que não é um milagre e é um trabalho em conjunto, né? E assim, né, se a gente vai buscar no PubMed, colágeno, vai aparecer milhões de trabalhos. Então, a gente tem, né, os que mostram evidências, os que estão em cima do muro, nem consigo perceber, né, e os que não mostram. Então, acho que é importante para os profissionais de nutrição, fisioterapia dermatofuncional, biomedicina, estética, cosmetologia, ter esse olhar atento para os estudos, né? De estar acompanhando as inovações. Hoje a gente tem aí o aumento, né, do uso da nanotecnologia e com certeza muitas coisas vão mudar, já estão mudando, né? E vão mudar ainda mais quando a gente fala de estética avançada. Mas para mim, que trabalho contigo há muitos anos lá no Senac, né? Talvez eu tenha sido uma das primeiras que falou de nutrição em estética especificamente, graças ao Senac ter me convidado, né, para esse desafio. A gente vê que essa combinação yin e out, ela tá cada vez mais próxima. Não tem, é muito difícil alguém que não come bem, que não dorme bem e que não se exercita conseguir se manter bem. E aí a gente fala no envelhecimento geral, que a gente não envelhece só o tegumento, né? A gente envelhece o sistema. Então, se conseguimos dar para esse sistema uma alimentação, um sono, uma atividade física ideal, o resultado na periferia, né, que é a pele, vai ser diminuído. Então, a gente vai conseguir prolongar essa tonicidade, essa firmeza, essa hidratação por mais tempo. E aí, eu vou emendar aqui te perguntando o seguinte: quando a gente vai para os tratamentos tópicos, né, estéticos em relação ao envelhecimento, a gente tem duas possibilidades. Os tratamentos não invasivos e invasivos. E a pergunta que veio foi essa: o que existe de tratamento não invasivo? Porque eu tenho muito medo de fazer algo que vá modificar muito o meu rosto. E aí eu deixo para especialista responder. Vamos lá, então. Outra pergunta muito boa, né, Paty? Assim, a gente não tem uma regra do que é melhor, do que é mais eficaz, isto em detrimento disto, tá? A gente tem uma gama de possibilidades. Eu brinco sempre com os alunos que eles têm uma caixa de ferramentas, né, para montar um plano de tratamento personalizado. Então, isso é importante. Primeiramente, avaliar o paciente, identificar o tipo de pele, as principais queixas e o que a gente tem de sinais ali, se for o caso de envelhecimento, né? Então, temos um conjunto de sinais que podem ser queixa do paciente relacionados ao envelhecimento. Além da flacidez, das rugas que eu acabei de citar, a gente tem também manchas, por exemplo, que também são consequência do tempo, da radiação solar, enfim. E então, avaliar esse paciente, identificar
características da pele, identificar o que ele já tem de conduta ou não, né, na sua rotina, que, como você falou, é importante, vai manter, vai otimizar os resultados. Não é milagrosa, mas essa rotina de skincare bem feita, é bem recomendada, ela faz diferença, sim, na manutenção e no prolongamento dos resultados dos tratamentos mais específicos, digamos assim. Então, não existe uma escolha, não é indicado assim, ou tratamento invasivo ou conservador, é uma combinação, né? E são momentos também nesse plano de pele, como um gerenciamento e um preparo da pele, para depois sim receber uma abordagem um pouco mais, vamos dizer assim, intensa, para que ela possa ter condições de responder. Então, a parte de hidratação, de nutrição dessa pele, de remoção de células mortas, compõe um preparo da pele para que depois a gente tenha uma melhor resposta a outros estímulos, sejam eles invasivos ou não, né? Pensando numa linha de não invasivos, a gente tem também uma gama de recursos interessantes, além dos cosméticos, que a gente está com bastante evolução, como você mesma falou, né, na estética, nós temos acompanhado nesses anos aí. A gente tem, por exemplo, a técnica de microagulhamento, que é considerada minimamente invasivo, então a gente consegue permear ativos de uma forma muito eficaz e, além disso, induzir a produção de colágeno, né? A gente tem tecnologias como a radiofrequência, como ultrassom microfocado, que não são invasivos e que vão ter uma resposta tecidual muito interessante. Temos as abordagens mais específicas de cosméticos, como os peelings de alta performance, que são um pouco mais agressivos e vão fazer uma renovação celular um pouco mais importante e dessa forma também trazer resultados muito interessantes na diminuição de linhas finas, na uniformização de cor de pele também. Então temos uma gama de propostas não invasivas que, no meu ponto de vista, são o começo da abordagem, o preparo da pele, e aí sim depois se busca um olhar para de que forma complementar e se realmente é necessário e se é indicado alguma outra proposta um pouco mais, digamos assim, invasiva, né? Pensando nessas duas linhas, tá? Mas eles se E aí, complementam, né? e aí, Carlise, eu vou tipo, fazer essa pergunta, né? Quando a pessoa, né, o cliente chega para fazer algum tratamento anti-aging, né? Qual é a indicação que vocês fazem em relação à alimentação? O paciente chega, é orientado para ele o quê? Que ele procure o Nutri, que ele precisa dar atenção na dieta? Vocês mandam para um Nutri? Como vocês estão trabalhando na estética de alta performance? Bom, então, primeiramente, em qualquer segmento da estética, em diferentes formações, a gente não tem o preparo para prescrever uma dieta, né? Isso fica com vocês aí da nutrição. Então, na nossa ficha de avaliação, a gente rastreia alguns indícios ali em relação à ingesta hídrica, ao consumo de alimentos ultraprocessados, ao número de refeições por dia, à qualidade do sono, que você citou aí também, que é muito importante a gente ter esse olhar, o uso de algum suplemento alimentar, enfim, e a partir disso, com um conhecimento mais superficial, a gente consegue dar alguma orientação no sentido de otimizar a ingesta proteica quando se faz uma abordagem que busquemos resposta de fibroblasto para a produção de colágeno, então a gente precisa dessa matéria-prima, como eu falei. Se a gente identifica que está baixa a ingesta hídrica, a gente reforça essa importância, porque uma célula desnutrida ela não consegue, também um tecido, né, desidratado também não consegue responder ao mesmo tempo quando ele estiver desnutrido. Então a gente faz esse rastreio inicial, mas muito mais superficial. E a gente não recomenda dieta, nem alguma mudança, digamos assim, alimentar. A gente recomenda, sim, a parceria com um trabalho com um nutricionista, né? Para poder alinhar os olhares, digamos assim. Essa é a conduta, E tá? isso é importante porque, né? Porque muitas vezes a pessoa chega no consultório, em nutrição principalmente, querendo trabalhar ruga fina, ruga estática, melasma, e o Nutri não tem habilitação para nada que seja tópico. Então, o que que o nutricionista vai fazer? Pensar na parte sistêmica, então, o que que eu, através da alimentação, posso ajudar a modular, seja o controle
do processo inflamatório, melhorar a hidratação, melhorar a nutrição celular, fazer, né, com que tenha um aporte ideal de aminoácido que vá sobrar para esse fibroblasto conseguir produzir o colágeno, ácido hialurônico e elastina e dar densidade para essa pele, mas a gente não vai orientar nenhum tipo de sabonete, nenhum tipo de hidratante, nenhum sérum, nem nada disso, e nem procedimento. Então, acho que essa fala nossa é muito importante para que as pessoas que vão assistir ou estão assistindo que não são da estética saibam que cada profissional tem a sua habilitação e que é o conjunto, o somatório desses saberes que vai fazer com que o paciente tenha um resultado próximo do que ele deseja ou a gente chegue perto do objetivo e mais do que isso, que a gente possa usar então o termo de alta performance, né? Porque daí ele vai receber exatamente o nutriente que ele precisa no sistema e o nutriente que ele precisa topicamente para atingir o resultado que ele quer. E aí, dentro Isso, assim disso, como... pode Uhum, falar, vai. desculpa. E Assim aí, como tu falaste no dentro início, né? A gente não envelhece só onde a gente enxerga. Então, esses sinais de envelhecimento estão visíveis na pele, no cabelo. Lembrando que a pele não se restringe à pele da face só. A gente tem muitas abordagens importantes para pescoço, colo, dorso de mãos, que são as regiões mais expostas. E aí vem a importância do fotoenvelhecimento. Acho que entra numa dos nossos tópicos aqui, a questão do fotoproteção, do protetor também, do complemento, né, oral. E então, um olhar para dentro, né? O organismo ele tem sinais de envelhecimento e que bom que tem, que bom que a gente consegue, quem consegue, né, chegar numa idade mais avançada para passar pelo processo de envelhecimento, mas que possa passar por esse processo de uma maneira menos íngreme. Eu brinco com os meus alunos, né? Os pacientes estão na descendente da curva, a gente tenta deixar ela menos íngreme e com mais qualidade de vida. Isso é um olhar conjunto, não só para o aspecto, não é uma questão só estética, é saúde também, né? E os sistemas orgânicos envelhecem junto, né? Só porque não está visível. E isso que tu falou, a Kathleen, que foi nossa aluna, tá dizendo, sim, isso ninguém fala. Isso mesmo, por isso que a gente tem esse compromisso, né? De trazer esse olhar para que as pessoas que não são da área entendam. Porque às vezes a pessoa quer um super profissional, a Mulher Maravilha da estética ou da nutrição, que vai lá e resolva todos os problemas que foram construídos, às vezes, ao longo de uma vida. E não é assim que as coisas vão acontecer. E aí, nesse caminho, Carlise, a gente tem aí um grande desafio, que é a questão do consumo de alimentos ultraprocessados, né, que são todos industrializados, e os alimentos refinados, né, que são os carboidratos que são muito palatáveis, então na boca eles geram muito prazer, mas devido a esse excesso de açúcar, gordura e sal, eles causam um estrago orgânico gigantesco, que é a história da glicação. Então, quando a gente, na nutrição, recebe um paciente encaminhado por vocês, para que a gente trabalhe a alimentação como anti-aging ou dieta anti-envelhecimento, o que a gente vai fazer? Vai ter que reorganizar essa dieta para reduzir as quantidades da oferta desses nutrientes, para fazer com que o sistema atue dentro do melhor, das melhores possibilidades metabólicas que ele tem. A minha pergunta é: na nutrição, a gente consegue controlar essa glicação tirando o açúcar, tirando a gordura trans, né? Colocando ali fitoquímicos dos alimentos, como, por exemplo, começar a adicionar cúrcuma, pimenta preta, o chá verde, trazer aí o resveratrol do suco de uva ou, né, de uma quantidade pequenininha de vinho. Então, a gente vai modular alguns nutrientes para reduzir essa propriedade inflamatória e aumentar o potencial de antioxidante. A minha pergunta é: o que na estética vocês têm utilizado para atuar topicamente, minimizando esse processo de glicação daí no tecido específico que é pele? Bom, então, atualmente, o mecanismo de ação mais importante que a gente tem para essa função com esse objetivo vai estar relacionado a ativos cosméticos, né? As tecnologias não vêm muito com essa proposta. A gente tem alguns poucos recursos que têm a intenção de biomodulação, que a gente chama, que é restabelecer o potencial elétrico das células
para que elas possam responder da melhor forma a diferentes estímulos ou até recuperação tecidual, tá? Então, isso vem com a fototerapia de baixa potência, os LEDs, temos alguns LEDs com essa intuição, com esse intuito, as microcorrentes, e o laser de baixa potência também são recursos que têm esse olhar, que têm essa ação. E, além disso, a parte cosmética mesmo, né? Ativos cosméticos com o intuito de ação antioxidante, anti-inflamatória, para que diminuam-se esses radicais livres também, que se formam, né, nesse processo todo de resposta e de exigência do tecido. Então, são os recursos que a gente tem mais evidentes agora, com alguns ativos bem importantes e bem, vamos dizer assim, recentes, que temos aí os exossomas, que vêm para regular como mediadores celulares, e também o PDRN, né, que é um derivado do salmão, do DNA do salmão, são ativos que estão bem em alta, vindo com uma proposta de organizar o tecido e trazer uma melhor resposta dessas células para as diferentes abordagens, né. E é importante lembrar, Paty, que a gente está falando aqui na questão inflamatória, e em vários procedimentos estéticos, a gente gera um processo inflamatório, né, então existe um olhar dúbio nesse sentido, porque tem situações que a gente pede para o paciente evitar condutas anti-inflamatórias após o procedimento, porque nós dependemos dessa resposta a um processo inflamatório controlado que foi gerado por algum procedimento, né, intencionalmente, porque a partir disso que a gente vai ter uma resposta do tecido enquanto produção. Então, também tem momentos que a gente pede para o paciente interromper condutas anti-inflamatórias, né, por um período, para que ele possa responder a um processo inflamatório organizado, controlado, e buscarmos resultados a partir disso. Então, fica esse jogo que a gente precisa orientar quando, né? Em que momento, e quanto tempo e tudo mais. Porque a ideia, né, Carlise, da alimentação é que a gente tenha o consumo regular de alimentos que sejam minimamente inflamatórios, porque respirar já é produzir oxidantes, né? Então a ideia é que a gente traga na dieta alimentos com maior potencial antioxidante para manter esse organismo em homeostase. O nosso grande desafio atual, talvez, seja essa oferta enorme de alimentos super palatáveis e que tem essas propriedades oxidantes, inflamatórias e que aceleraram o nosso processo de envelhecer celular. Às vezes a gente recebe no consultório pessoas de 65, 70 anos que são idosas, que biologicamente estão muito melhores em termos de saúde mesmo do que meninas de 20, 25 anos. Eu falo meninas porque eu já tô nos 50 mais, né? Então, são coisas que a gente precisa olhar porque é o resultado dessa construção que foi feita em relação à alimentação, sono, atividade física, manejo do estresse, enfim, a gente poderia entrar aí em todas as questões que vão compor esse nosso ambiente, né? Esse nosso ecossistema de vida. Mas isso que tu falou é importante. Por isso que o profissional de nutrição, de fisioterapia, de cosmetologia, de biomedicina, que vai para essa linha da estética, ele precisa compreender esses mecanismos, né? A fisiopatologia, por exemplo, de uma criolipólise, de um microagulhamento, de um tratamento com peeling, porque sim, o esteticista, o cosmetólogo, o dermato, o biomédico vai produzir topicamente algo que vai desorganizar um tecido para um objetivo final. Se eu, Nutri, não estudei isso, talvez eu não mude a minha prescrição. E aí o resultado que esse paciente vai ter não vai chegar perto do que ele poderia ter. E daí isso para mim é o mais maravilhoso, né? Que é a história da colaboração. A gente junta um pouquinho do saber da Patrícia com o da Carlise, com o da Joyce que está aqui na live, com o da Kathleen, e vai construindo e fazendo com que esse paciente chegue perto do objetivo dele e com isso ele possa, né, se manter mais jovem, se sentir mais bonito e por aí a gente vai. E aí eu vou emendar Esse com é o olhar mais uma, eu tô da com o meu equipe, roteiro né, aqui. Paty?
Equipe multiprofissional, aí que vem essa questão de cada um fazendo o seu papel em prol do resultado, né? E aí sim, com certeza, resultados bem mais duradouros e eficazes. Eu também gosto de destacar hoje em dia as pessoas estão muito autônomas, né? As redes sociais trazem muita informação e é bom que as pessoas tenham informação, mas também está tudo muito acessível, de modo que às vezes o vizinho está usando um determinado cosmético ou fez determinado tratamento, ficou bom, eu também vou fazer então. E muitas vezes não vai ter aquele mesmo impacto, aquele mesmo resultado, porque talvez não era o que realmente aquela pele precisasse, ou haveria alguma contraindicação, o que é pior ainda, a gente também precisa rastrear, nem tudo todo mundo pode fazer, né? Não é porque é tratamento para trazer melhora que não existem contraindicações. Então é importante nessa ficha de anamnese, nessa avaliação do paciente, identificar em primeiro momento as contraindicações. E a partir do que foi retirado enquanto contraindicações, a gente vê o que a gente tem disponível e o que se encaixa para montar um plano de tratamento estético personalizado, seguro e eficaz para cada um. Né? Então é importante também essa questão de um olhar individual, não é um tratamento igual para todo mundo. Né? Vai funcionar para alguns, com certeza, mas para outros não. E aí vai gerar aquele impacto. Eu já fiz e não deu resultado para mim. Será que foi bem indicado? Não é que a proposta não seja eficaz, muitas vezes é a indicação, né? E a mesma história da suplementação. Tem milhões de suplementos. Se tu for numa loja de produto natural, se for numa farmácia hoje em dia, acho que até no posto de gasolina, se duvidar, tu consegue comprar algum tipo de suplemento. Mas não é que o suplemento seja bom ou ruim. Ele vai ser adequado ou inadequado dependendo da necessidade do meu paciente. Às vezes a suplementação da Patrícia vai ser muito diferente da suplementação da Carlise, porque apesar de serem mulheres quase da mesma idade, tem histórias genéticas e estilos de vida completamente diferentes. E aí eu vou entrar na pergunta que veio, que foi assim: e sobre o skincare? Se fala muito de procedimento, foi a pergunta, e pouco do cuidado em casa. Queria que tu trouxesse pra gente aqui um pouquinho de quais são essas mínimas etapas que eu preciso ter atenção para que eu consiga me manter bem ou que eu prolongue o procedimento, né, que eu fiz na minha pele, eu consiga ter o resultado que eu quero, enfim, porque não adianta gastar, né, isso é uma coisa que eu sempre falo, não adianta gastar com microagulhamento, por exemplo, e não passar protetor solar. Não adianta a pessoa vai lá e faz toda uma suplementação para controlar a tirosinase do melasma e daí vai e deita no sol, dá uma hora e fica lá torrando. Então, são essas organizações que talvez sejam as coisas mais difíceis, né? Sim, assim como tu falou agora há pouco, em relação a até no posto de gasolina vende suplemento, o cosmético é a mesma coisa, né? Então, também tem uma gama de opções e as pessoas ficam, a gente fica, o que usar? Porque a gente não dá conta, não tem nem pele para passar tudo que tem disponível, né? É a mesma coisa o suplemento. A gente fica, mas eu tenho que tomar isso, mais aquilo, eu nem vou comer mais, porque não dou conta de tudo isso. Então, o que realmente precisa, né? Não é igual para todo mundo, como tu falou agora há pouco, e a mesma coisa os cosméticos, né? Então, o que é importante? Primeiramente, é ter uma rotina, né? Independente do seu tipo de pele, que precisa ser avaliado, identificado, para que os cosméticos sejam definidos de acordo. Isso vai favorecer muito que essa rotina seja mantida. Por exemplo, o protetor solar, ele é importante, é fundamental. Precisa de uso diário. Em dia que está chovendo também tem sol, porque se clareou o dia tem sol, né? Mas muitas pessoas não se adaptam por conta da textura, sentem a pele oleosa, enfim, talvez não seja uma base cosmética Cheiro adequada de para o seu praia, tipo. né? Isso, para o seu tipo de pele, né? Então, primeiramente, identificar o tipo de pele, identificar quais são os cosméticos mais adequados, portanto. Precisa ter sempre uma higienização, não adianta colocar produto com ativos cosméticos se essa pele não estiver limpa. Então, a limpeza, a higienização inicial é o primeiro passo de preparo da pele, tá? E depois a gente precisa ter uma rotina, onde a gente costuma usar, depende, claro, da faixa etária, da queixa do paciente, mas costuma-se usar algum produto que vá repor nutrientes com ação antioxidante. A gente vem com um exemplo clássico da vitamina C, mas não precisa ser só ela, a vitamina E também tem um efeito, temos outros ativos cosméticos com função antioxidante, então é bem importante. Passou dos 25,
próximo aos 30 anos já pode começar a usar. Às vezes as pessoas, por enquanto não preciso me preocupar. Gente, o processo de envelhecimento da pele, a partir de 25 anos, os fibroblastos já diminuem a função. É natural, é fisiológico, independente dos seus cuidados, você, claro, consegue preservar um pouco mais, ser menos impactante, mas vai acontecer esse processo, tá? Então, precisa já começar a pensar em como reduzir o impacto, diminuir a inclinação da curva, né? Como eu estava falando, da descendente desse processo, deixar ela menos íngreme e a partir dessa idade, então, já é importante começar a pensar em reposição de nutrientes para a pele e também um protocolo, um ativo, um cosmético hidratante. Costuma-se usar, então, algo que traga hidratação para a pele, porque a água é fundamental, né? Um cosmético hidratante e também um cosmético que reponha nutrientes. Não adianta ficar botando uma coisa em cima da outra, tem que tomar cuidado com isso. A sequência do skincare também é importante, então primeiro se higieniza a pele. Se tiver muito excesso de células mortas, pode-se fazer semanalmente uma, duas vezes na semana. Uma esfoliação, ela vai remover parte dessa queratina da superfície e dessa forma otimiza a permeação de ativos. Então, dependendo do tipo de pele, peles mais grossas, oleosas, tem uma indicação para esfoliação periódica, né? Depois vem o princípio ativo, o cosmético com ativo mesmo, que vai entregar algo para essa pele. E aí, em cima disso, a gente precisa lembrar e reforçar a importância do protetor solar. Parece que está dado e que todo mundo já sabe a importância, uma coisa é a teoria e outra é a prática. Quando eu pergunto isso em sala de aula, sempre pergunto das minhas turmas, quem passou protetor solar hoje, a gente tem um número X de alunos levantando a mão. Quem repassou, já baixa. Quem passou no pescoço e colo, já baixa mais ainda. Então, se sabe que é importante para prevenir o fotoenvelhecimento e outra coisa, câncer de pele. Tem uma relação direta com a exposição solar, então também temos que, né, destacar essa função do fotoprotetor. Tá? E o sol hoje em dia está muito mais intenso, né? A camada de ozônio diminuída, enfim. Então é importante sim protetor solar diário e reposição desse protetor. Então tem que estar na rotina do skincare. Tá? Esses são os passos básicos. Não dormir com a pele com maquiagem, né? Sempre deixar a pele limpa. Então seriam assim a rotina geral, né? Cabe para todo mundo. E aí, Carlisa, eu vou te fazer uma pergunta que é bem de cunho pessoal, né? É, A gente fala bastante na nutrição da questão dos metais pesados, né? Alumínio, chumbo. Então a gente orienta aí que as pessoas procurem, né? Cuidar com a panela Teflon quando ela fizer um rasguinho ali, um risquinho, descartar essa panela, porque senão vai contaminar esse alimento com aquela película que é de chumbo, que a pessoa não deixa a comida esfriar na panela de alumínio, que procure usar o inox, ou o vidro, ou a cerâmica, ou tal, para diminuir essa contaminação da produção de alimentos. Daí eu vou te perguntar, como que é isso em relação à maquiagem, né? Porque às vezes a gente encontra lá cosméticos extremamente baratos e esses cosméticos têm uma qualidade muito ruim porque eles têm uma fixação dada com chumbo ou alumínio e às vezes a gente passa na boca e fica ali comendo chumbo e alumínio durante muitas horas do dia ou até dá para as crianças. Como que é trabalhado isso na estética hoje? Ou o que vocês ensinam ler no rótulo que a gente ensina a ler no alimento? Bom, assim, essa área dos cosméticos de maquiagem, especificamente, não é uma área que a gente aborde muito. A gente fala mais no sentido de evitar a maquiagem após algum determinado procedimento, mas não se conduz tanto. As pessoas estão mais conscientes e as empresas estão mais conscientes. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais essa propaganda, inclusive, porque as empresas que seguem essa linha, né, de cosméticos livres de parabeno, livre de metais pesados, elas destacam isso como um plus, um diferencial da sua linha e da sua empresa. Então, as pessoas estão com mais acesso a isso e também percebendo como que esses cosméticos, esses produtos, né, se comportam na pele. Então, a gente também percebe essa diferença que está muitas vezes atrelada também ao custo, né? A gente tem acesso a itens de maquiagem com preço muito, muito inferior e que a gente sabe que podem, né, trazer esses componentes que são muitas vezes tóxicos à pele e ao organismo.
Então, vai mais por esse olhar, assim, eu acho que tá numa crescente, assim como o desenvolvimento dos suplementos, assim como os nossos cosméticos, que eu gosto de destacar as empresas nacionais, a gente sempre tem muito esse olhar para o que vem de fora ser melhor, e a gente tem muita empresa, hoje em dia, né, muito cosmético nacional com excelente qualidade, que precisam ser valorizados, porque eles são preparados para a pele do A brasileiro, também nossa tem pele. isso, né? Isso. Para o nosso Uhum. clima, Isso que para a é, nossa característica aqui. Então, isso também que é gosto de falar que. perguntar. Porque quando às vezes a gente compra um produto importado ou vai viajar e traz, a textura dele é muito mais oleosa por causa do frio, né? Que não é uma coisa que a gente tem tão comum. E aí, dependendo do teu tipo de pele, tu acaba induzindo a formação de comedão, coisa que tu não tinha e que tu pagou em euro. E aí tu vai ter. Então, acho que isso que tu tá trazendo é super legal, de valorizar o que nós temos aqui de produtos desenvolvidos para nossa pele, para o nosso tipo de população, e isso é importante. E aí, para a gente ir finalizando, eu queria te perguntar sobre peeling e tratamento a laser. Qual é Tá. a diferença no envelhecimento e quando que escolhe um em detrimento do outro? Deixa eu só fazer um complemento, já que a gente estava falando em cosméticos, empresas nacionais, aproveitar e chamar para um convite que no evento de estética, o Estética em Sul, que vai acontecer agora, de 21 a 23 de setembro, aqui no Centro-Sul, em Florianópolis, vai ter também associado a esse evento, incluso nesse evento, uma feira. Nessa feira tem Uhum. várias empresas, tanto de tecnologia quanto de cosméticos, enfim, de produtos da área. E essa feira ela tem acesso gratuito, tá? Então, para quem não tem interesse ou não consegue participar do congresso em si, com os 3 dias de participação ali, que vão ser bem intensos em palestras e tudo mais, a inscrição para a feira ela é gratuita no site do Estética em Sul. Então, vale a pena ir lá, inclusive para comprar seu skincare, né? Muita gente vai, conhece a feira, seleciona ou vai com alguma dica já do que escolher, vai ter acesso a alguns produtos, a linhas de produtos de alta tecnologia em cosméticos, com preços bons, preços de feira. Então fica a dica aí para quem não se inscreveu ainda, não vai participar do congresso, mas pode ir lá para visitar a feira. Vamos lá, você perguntou peeling e laser, né? São Uhum. propostas diferentes, tá, Paty? Então, assim, não é um em detrimento ao outro, é o momento certo de cada um e a indicação também. Então, assim, os peelings, eles têm uma ação superficial na pele de renovação celular, o que é muito bom para remoção de camadas de células mortas, para nivelamento de superfície de pele, coloração também, uniformização. E a gente tem, com alguns peelings, com um pouco mais de performance, digamos assim, o estímulo de neocolagênese, né, que vai acontecer geralmente a partir de 20, 21 dias, ou um pouco mais, depende do metabolismo, isso é importante. No processo de envelhecimento, o metabolismo está mais lento e as respostas também são mais lentas. Então, a gente precisa dar um tempo maior entre os procedimentos, entre os estímulos, tá? Então, os peelings, eles fazem isso, uma renovação celular. Na minha opinião, o peeling seria um preparo para um laser numa segunda abordagem, digamos assim, se houver indicação, tá? Então, hoje em dia, os lasers estão com diferentes efeitos também, de acordo com o comprimento de onda. Então, não dá para a gente Uhum. generalizar. A maioria deles atua por variação de temperatura e estímulo também, tanto de formação de colágeno quanto de renovação celular. Temos lasers que atuam para esses pequenos vasinhos que acabam ficando mais aparentes, principalmente em peles claras ou fototipos baixos, que a gente chama. Então, assim, o ideal é avaliar a pele, verificar as queixas do paciente, verificar a época do ano. Agora a gente está chegando próxima primavera, verão, a gente vai dar uma recuada com os peelings, porque descamar a pele, estimular uma renovação celular, precisa de muito cuidado com a exposição solar também. E aqui a gente está num país tropical, a gente vai ter Uhum. uma maior incidência, então a gente vai trocando de recursos para que não haja nenhuma intercorrência, que a gente não quer também afinar a pele e gerar uma mancha enquanto resposta. Então precisa sempre ter esse olhar de uma avaliação, uma montagem de um plano de tratamento personalizado e a seleção de recursos que mais favoreçam aquele paciente. Perfeito.
E agora a gente precisa falar do Estética em Sul, porque senão daqui a pouco não vai dar tempo da gente fazer o nosso sorteio. Isso, Então, como a vamos lá. Carlise começou a falar, ali a gente tem o evento Estética em Sul. Eu não sei exatamente há quanto tempo ele já acontece, mas ele é o maior encontro, né? De estética, cosmetologia, estética integrativa, nutrição, enfim, todos os temas e áreas que estão relacionados com a beleza, que vai acontecer no Centro-Sul. Tem palestras para todos os gostos, né? Então, lash, lips, microfocado, microagulhamento, criolipólise, discussão de ativos. A gente tem aí uma gama gigantesca de conteúdos para quem vai ou na feira vai participar. E a gente tem a possibilidade de aí de estar dando de presente 5 ingressos, né? Para quem comentou nos posts. Então, a gente vai dar 1 minutinho para quem ainda não comentou no post meu ou da Carlise no feed, para ir lá e marcar 2 arrobas para poder entrar no sorteio, que a Carlise vai ser a moça do bingo lá que gira as bolinhas e faz o Vamos ver se vai sorteio. rolar. Vou Porque te dizer que nessa hora aqui, ó, já tá dando um sem sinal, mas é assim, né? Tô tentando conectar aqui para colocar o então, nosso sorteio no ar, tá? a Vamos Pri, que lá. trabalha também com a gente lá no Senac, está colocando aqui que o Estética em Sul, aqui no Sul, acontece desde 2019, então aí ela tem uma longa história e que realmente é um evento muito, muito, muito legal para trocar informação. Eu, né, enquanto Nutri, vou no Estética para eu saber o que está acontecendo, o que que eu vou encontrar nos meus pacientes, o que que os pacientes estão buscando, junto com o esteticista, biomédico, cosmetólogo, enfim, um monte de gente aí que está trabalhando, o que que tem, né, de convencional e tratamento de avançado, para que depois eu possa pensar o que que eu vou pensar de prescrição, de nutrição, de dieta, enfim. Então é um evento que vale para todos os nutris também, apesar de não ter uma palestra específica, que é uma coisa que eu peço para colocar, quem sabe no ano que vem. Vale para conhecer como os outros profissionais que interagem com a gente estão trabalhando e estão desenvolvendo aí suas estratégias de trabalho. E aí, Carlise, deu certo? Tô Como vendo aqui. faço para participar do sorteio? Nair, vai lá no Instagram da Carlise ou no meu e comenta, quero, e marca 2 arrobas, por favor. Que daí tu consegue participar do sorteio. E se alguém quiser mandar alguma perguntinha aqui, a gente já vai sair daqui com o ego super nas nuvens, né? Já nos chamaram de lindas, de maravilhosas, de top, então tá tudo ótimo. Mas Tá pode ótimo. mandar Vamos ver pergunta se vai. aqui, se precisar. Qualquer coisa a Em gente faz qual post? uma outra live, né? Isso, Para trazer novos temas, Paty. com Tô tentando certeza, aqui eu ver, adoro. fazer fluir aqui Ô, nosso. Joyce, tu pode, num post, o meu tá vermelhinho e o da Carlise acho que também, é um post que tá escrito Estética em Sul. É das embaixadoras, né? Ele tem ali como Isso, embaixadora. bota aí a torcida, bota aí, aciona todos agora a sorte. Que realmente o evento é bem interessante, é bem gostoso, tem bastante gente importante lá que trabalha com esses assuntos no Brasil. E fora isso, né, eu acho que é muito importante nesse universo que a gente está fazer networking, né? Conhecer outros profissionais, deixar o teu cartão, trocar figurinha com quem tá ali. Então, isso é bem, bem legal. Tá, deixa eu ver aqui se a gente vai conseguir realizar o sorteio agora. Senão a gente vai fazer um videozinho só com o sorteio na sequência, tá? Eu gero aqui e a gente sorteia. Ele tem mais de 200 comentários, então por enquanto ele está pedindo que a gente sorteie por A um gente outro teve meio, tanto comentário que ele não deixa sortear. que ele Sim, não deixa Kathleen, a gente vai sortear. deixar.
a gente vai deixar a live salva, tá? Então, ainda dá Aham. tempo de mandar aí para quem vocês acham que pode se beneficiar. E até para concorrer ao sorteio, manda aí no aviãozinho para o máximo de pessoas possível, que a ideia é que a gente tenha muita gente participando aí do evento. Paty, eu sorteio por enquanto aqui, não está carregando esse tanto de comentários, tá? Muito comentário, o que é bom por um lado, mas por outro ele não nos permite sortear no sorteador do Insta Sorteio aqui, que a gente foi orientado pela Comissão de Estética em Sul. Então, vamos encerrar a live para não deixar o pessoal esperando aí. E eu vejo aqui com a equipe como que a gente vai resolver essa questão do sorteio com mais comentários. E aí faço um vídeo com o sorteio e a gente posta, tá bom? Perfeito, perfeito, tá ótimo. Então, assim, queria agradecer, né, eu e a Carlise, para todo mundo que comentou, que mandou perguntinha, que participou aqui com a gente. Eu tenho o hábito de fazer live, mas não no meu perfil, né? Acabo fazendo live em outro lugar. E é uma coisa que hoje, depois de fazer essa fala com a Carlise, de repente eu vou me desafiar aí de escolher um dia da semana e sempre fazer um papo de estética, que é o nome que veio agora na minha cabeça aqui, né? Pra gente juntar aí nutrição, fisioterapia, biomedicina, porque a partir disso que a gente comentou de que a Kathleen ainda falou verdades duras, que é trazer essa discussão mesmo da nossa história profissional, né? Eu tenho aí 20 anos de nutrição, 17 de nutrição e estética. A Carlise, eu não sei exatamente quanto, mas é por aí também, porque a gente trabalha muito tempo junto no Senac. Então, acho que dá para a gente contar um pouquinho dessa história e ajudar quem quer vir para a área se desenvolver, pensar por onde começar a estudar. Acho que a gente consegue trazer um pouquinho dessa nossa experiência e dos acertos e erros para cá e para poder trocar figurinha e conversar. E aí eu agradeço muito. Agora eu vou deixar a Carlise encerrar, porque eu sou professora, né? Igual a Carlise, a gente fica falando aqui até amanhã. A gente fala pelos cotovelos, né? Mas foi ótimo, Paty, é sempre muito bom esse olhar duplo, né? Tanto da Nutri quanto da parte estética. É importante ressaltar que não existe milagre, não existe um tratamento que vai fazer um resultado imediato maravilhoso. É muito mais a rotina, a continuidade, o gerenciamento e aí algumas ações pontuais um pouco mais intensas vão trazer sim uma resposta mais imediata, mas não existe milagre. Existe sim excelentes resultados quando a gente tem essa continuidade nas abordagens, nos cuidados, né, desde do skincare, da rotina, quanto no gerenciamento. Então, quanto antes se começa, menos se perde, né, no processo de envelhecimento, a gente consegue manter essa descida da curva um pouco cada vez mais menos íngreme, né, mais plana. Então, a gente está aqui à disposição sempre para dúvidas. A gente adora falar, né, Paty? E estudar e descobrir novidades. Então, a gente vai estar combinando outros assuntos aí para conversar. Só quero te perguntar mais uma coisa. A gente está com uma turma lá no Senac se formando e eu sei que eles estão precisando de clientes, pacientes para ser atendidos e que é um atendimento super maravilhoso e muito, muito custo-benefício mil, né? Que Bem é até uma acessível, forma né? de quem nunca fez conhecer os procedimentos, conhecer as possibilidades. Só que eu não sei como que tá a agenda, não sei como é que tu sabe como que marca, daí a gente podia deixar aqui também como mais um presente aí essa super dica. Na verdade, eles mandam a agenda por WhatsApp. Então, existe um grupo de pessoas interessadas, de clientes que já são clientes lá, e eles vão disponibilizando. No site do Senac também muitas vezes tem, mas eu vou dizer que as vagas somem muito rápido, tá? Eu vou lá fazer como paciente, muitas vezes, em outros serviços, inclusive, e é muito rápido que as vagas são disponibilizadas e já são ocupadas. Mas também dá para ficar numa listinha de espera e entrar em contato na página do Senac, tem que ver que é o Senac aqui de Florianópolis, né? E aí os serviços que estão sendo disponibilizados para a população, conseguir agendar ali. Os laboratórios são maravilhosos, os produtos, os equipamentos são todos de primeira linha, eu recomendo. E os alunos a gente não vai nem entrar nesse mérito, né? Então tá, gente, muito, muito obrigada.
Um beijo para vocês. A gente vai fazer o sorteio aqui. E aí tira Isso, um print ali, disponibiliza os isso. nomezinhos, arrobas, né, Carlise? E aí a Uhum. gente se marca para todo mundo ver quem ganhou, quem foi sorteado. E aí chama a gente no direct, quem ganhou, para a gente dar as orientações de como faz a inscrição, certo? Isso, a gente vai entrar em contato. Na verdade, a gente chama ali pelo contato que Pelo foi sorteado no Insta, arroba. tá bom? Tá Isso, eu bom. já vou tentar fazer isso agora ainda e mandar para vocês. Obrigada, Paty, adorei. Beijo, Obrigada, beijo. Boa gente. noite, gente. Tchau.